Depois nós vamos estar orando também no final, agora estamos depois orando pela cidade, também o prefeito pediu encarecidamente para nós como igreja, né, estarmos orando aí assim, então algumas igrejas vão fechar novamente as portas nesses períodos agora, né, que o índice tem crescido bastante, as UTIs estão bastante cheias em Blumenau, estamos aí, se eu não me engano, com quase 80% dos leitos já tomados, né, então vamos levantar depois um clamor novamente, né, para que Deus intervenha, né, Deus ele é soberano sobre tudo, sobre todos, né, então nós vamos estar depois como igreja, o prefeito tem pedido também para que nós nos levantamos em oração, declarando também o milagre sobre Blumenau, sobre a região. Ele se preocupa bastante, né, com a população, principalmente, né, com falta de leitos da UTI, né? Então, eu tenho declarado e vamos continuar declarando como igreja também. Durante essa semana, vai estar um recesso dos grupos familiares e talvez eu estar mandando mensagens também para nós como igreja levantarmos clamor durante o dia também em prol da cidade, em prol do estado, também da nação, né? Para que nós possamos ver, né, e toda essa situação ser transformada, né, em milagres, né, Deus operando milagres e também maravilhas. Se você lembrar também de alguém que você conhece que precisa de oração, mande, né, peça também que nós possamos estar juntos orando como igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Salmo 103, versículo 1 em diante, o Salmo 103, leia o Salmo todo, não só esse, mas também ele é muito importante, né, para a gente poder meditar. Eu quero meditar um pouco nessa noite sobre o Salmo de número 103, os primeiros 5 versículos. E o título da mensagem: Sou o responsável por falar bem do Senhor. Nós somos responsáveis por falar bem de Deus. É mesmo que de repente, pastor, eu nunca ouvi ninguém falar bem de mim, então nem você fala bem de você, né? Então, fale bem de você, pelo menos você pode falar. Então, fale bem, eu sou o responsável. Eu sou responsável por falar bem do Senhor. Salmo 103, do versículo 1 em diante, diz assim: Bendiga o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Então o salmista Davi, ele está tendo aqui um deslumbre, ou seja, do que iria acontecer. Pois no tempo que Davi ele vivia, ele não conhecia principalmente o que era perdão de pecados. Ele apenas reconhecia a expiação de pecados. Aquilo que a gente tem falado por diversas vezes, os pecados cobertos, não perdoados. Então, o sacrifício de animais era como que aqueles pecados eles eram só cobertos por aquele sacrifício, nunca removidos, sempre só coberto. Isso para quê? Para que aplacasse a ira de Deus contra a pessoa, contra o ser humano. E naquele tempo, então, naquela dispensação, o pecado era coberto, não removido. E Davi diz: alma, bendiga ao Senhor. Quando Davi está dizendo alma, bendiga ao Senhor, ele está dizendo alma, fale bem do Senhor. É isso que ele está dizendo, grave isso nessa noite. Quando ele está dizendo bendiga minha alma, ele está dizendo alma, fale bem do Senhor, fale bem do Senhor. Então, nesse tempo de tantas coisas acontecendo, no tempo que nós estamos vivendo, a nossa alma, ela tende a se afligir um pouco. E eu já passei também por aflições da alma, não sou pessoa, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma e tenho um corpo. Todos nós que estamos aqui somos um ser trino, ou seja, de corpo, alma e de espírito. Então, o corpo, a nossa carne, né, a alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções,
e também os desejos, e o nosso espírito é onde que a obra de Cristo, né, ela foi feita no nosso espírito. No nosso espírito está tudo resolvido na questão da salvação, na questão de perdão, na questão de saber do que Deus ele já tem nos dado. Mas nós temos uma alma, e a alma ela sempre está num processo. Quando se trata de espírito, está resolvido. Quando se trata de alma, existe um processo. Você precisa entender bem claro isso. Quando se trata de salvação, é uma questão resolvida. Por quê, pastor? Porque é no nosso espírito. Quando se trata de alma, é um processo, porque nós estamos dia a dia nos deparando com tantas situações que tendem nos afligir um pouco. E muitas pessoas, nesse tempo, começam a ter medo, sentimento que não tinha antes, pânico, medo, desespero, insegurança, tantas coisas que são o quê? Ações da alma, não do espírito, mas da alma. E aí, meu amado, minha amada, daí não é o pastor que pode resolver isso para você, não é o seu líder de grupo familiar, não é a pessoa, é você que tem que se posicionar em relação à sua alma. Porque nós podemos ir lá orar, de repente orar com você, né, liberar uma palavra, profetizar sobre a sua vida, enfim, não tem nada de errado sobre isso. Mas quando nós virarmos as costas, de repente o sentimento ele volta para você. Daí o que você precisa fazer? É uma posição sua. Quando vem o sentimento de pânico, de medo, de desespero, de segurança, é você que tem que se posicionar. Então eu preciso me posicionar e falar com a minha alma. E o que eu falo com a minha alma? Falar bem do Senhor. Para que a minha alma ela possa se aquietar, eu preciso falar bem de Deus para ela. Tem horas, tem outros salmos, falam vários salmos que falam, ao ponto de você dar uma dura na sua alma. Eu faço isso, quando vem os pensamentos, vem os sentimentos, alguma coisa, aquieta-te, alma. Aquieta, eu sou duro com ela, assim, sou duro porque ela quer se impor. Se eu não me imponho contra ela, ela quer se impor contra a minha vida. Então eu preciso me impor contra ela, né? Então, quando a nossa alma ela se agita, eu devo me posicionar, eu preciso dar comando a ela, exaltar Jesus, falar bem de Jesus. Quando vier um sentimento mau, uma notícia má, diga: Jesus Cristo, Ele é suficiente na minha vida. Você ouve uma notícia má, você ouve um diagnóstico, você recebe algo ruim na sua vida, você precisa exaltar a Deus, dizendo: Jesus Cristo, Ele é suficiente, Ele é a minha provisão, Ele é a minha paz, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro bem presente. Amém? Bem presente. Infelizmente, num tempo como esse que a gente está vivendo, muitos começam como que perder a fé. Mas perder a fé, não que Jesus é o Salvador, mas também que Ele é o nosso protetor. Não perde a salvação, mas ele se esquece que o mesmo Jesus que salva, é o mesmo Jesus que cura, é o mesmo Jesus que protege, é o mesmo Jesus que livra, é o mesmo Jesus. É o mesmo, então, mas nesse momento as pessoas tendem a esquecer que Jesus não é somente aquele que salvou a pessoa, que perdoou os pecados, que mudou, transformou ele numa nova criação, mas também que é um Jesus que protege, que é um Jesus que cuida, que é um Jesus que tem prazer em cuidar. Veja, esses testemunhos falam por si só, quanto cuidado de Deus para com as nossas vidas, quanto cuidado de Deus. Então, muitas pessoas na crise dizem: vão fazer, e querem fazer, e aí querem descansar. Ouça, meu amado, minha amada, não é dessa forma que a gente deve nos mover. A forma certa da gente se mover nessa obra é nós descansarmos. Não é fazer, é descansar. Descansar no sentido de confiar em Deus. Quando eu confio em Deus, eu descanso em Deus. E eu já ouvi muitas pessoas, muitos irmãos, dizendo que confio em Deus, mas não descanso em Deus. Se eu confiar em Deus, eu preciso automaticamente descansar nele. Descansar. E esse descansar, quando você ouve descansar, não é cruzar simplesmente o braço não, mas descansar é confiar. Você trabalha normalmente, você vive a sua vida normalmente, você vai deitar, levantar, sabendo que Ele cuida de você. Ele te protege, Ele que te guarda, amém? Então, quando nós descansamos, nós estamos confiando em Deus. E quando eu confio em Deus, daí Deus Ele faz. Aí Deus faz.
Enquanto eu vou fazendo, Deus ele fica de braço cruzado. Enquanto eu descanso nele, daí ele trabalha por mim. Daí ele faz. Enquanto eu estou, pastor, mas eu tenho que correr, Tá, você vai correndo e Deus está parado. Você vai correndo e vai se desgastando e vai chegar no final do dia decepcionado e Deus está lá. Deus não me ajudasse em nada. Não, eu estou querendo desde o início, desde o primeiro momento que você levantou da cama, eu quero te ajudar. Mas você sai na frente e não deixa eu fazer nada. Então, quando você parou, você começa a dar oportunidade para Deus ele trabalhar. Enquanto você está fazendo, correr, não, pastor, porque eu tenho que... Você precisa descansar. Quando você descansa, Deus faz. Quando você faz, Deus descansa. Eu prefiro que Deus esteja fazendo e eu descansando. Não sei como é que é com você, mas eu prefiro assim. Eu prefiro Ele fazendo e eu descansando. Porque descansar não de preguiça, não de preguiçoso, mas de descansar, de confiar em Deus. Porque por mais que eu faça, mas se Deus não estiver junto, tudo pode ser frustrante. Tudo pode perder o seu valor. Então, enquanto nós fazemos, Deus ele não faz. Enquanto nós descansamos, Deus ele está fazendo. Então, ouça, meu amado, minha amada, talvez você não entendeu. O que eu não posso controlar, eu não posso perder tempo. Aquilo que você não pode controlar, você não deveria de perder tempo. O que eu não posso, pastor, eu não consigo controlar. Adianta gastar tempo naquilo que eu não consigo controlar? Veja Lucas 12, versículo 25 e 26. O próprio Jesus falando, diz aqui, quem de vocês na comunhão cristã, por mais que se preocupe, esse se preocupar aqui está fazendo, está correndo atrás, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então o próprio Jesus ele está dizendo aqui, aquilo que eu não consigo controlar, eu não posso perder tempo. Veja que ele está dizendo, por mais que eu me preocupe, por mais que eu fique correndo atrás, por mais que eu fique estressado, nada isso muda a minha posição para melhor, a não ser para pior. Para melhor não, mas para pior sim. Porque nesse estresse a gente perde cabelo, a gente fica mais careca, a gente fica mais ansioso, vai comendo mais, vai ficando com isso mais as roupas já não vão servindo, tem que comprar, gastar, e assim vai indo. Tudo por causa do que eu querendo fazer alguma coisa, e Jesus, tudo que vocês querem, não tem como acrescentar, não tem como fazer, e coisas pequenas, como ele está dizendo aqui assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena que é o que? Acrescentar alguns minutos a mais. Não dá, ele diz aqui, por se preocupar. Então, quem consegue aumentar o tamanho, acrescentar um fio de cabelo? E Davi ele está falando, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Pensamentos, palavras, sejam agradáveis a ti. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós respiramos, enquanto você respira, fale bem do Senhor. Bendiga ao Senhor. Quando você vai dormir, bendigue ao Senhor. Quando acorda, no trabalho, na sua casa, no seu carro, em qualquer lugar, abra sua boca. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pelo sol, obrigado pelas estrelas, obrigado pelo cachorro, obrigado por tudo. Enquanto você respira, exalte, fale bem do Senhor. Então, é bom é louvar o Senhor, bendiga a minha alma, exalte o Senhor, fale bem do Senhor, Se de repente faltar alguma coisa, fale bem do Senhor. Se tiver tudo, fale bem do Senhor, bendiga o Senhor, todo o meu ser, bendiga o Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios, E Davi ele deixa bem claro, não esqueça de nenhum. Infelizmente, muitos de nós duvidamos da bondade de Deus, e principalmente no tempo que a gente tem vivido. As pessoas duvidam da bondade de Deus. Aí vem um pensamento, mas se Deus é tão bom, por que isso? Será que você já pensou, já passou isso na sua mente? Um ciclone bomba, talvez uma doença, talvez alguma coisa, mas se Deus é tão bom, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por isso?
né? Se Ele é Pai, por quê? Por quê? E aí a gente começa a nos esquecer dos benefícios que nos foram dados. Aí a gente começa a esquecer de onde Ele nos tirou, né? Daquela situação de morte, daquela situação de falência, daquela situação que nós estávamos vivendo de uma forma horrível antes de Cristo. Então, nesses momentos, a tendência de muitos é esquecer dos benefícios de Deus. Então, esses benefícios, vamos falar alguns deles aqui assim. Um dos primeiros benefícios que eu quero falar, talvez o único nessa noite, pois no outro dia a gente vai falar dos outros 4 benefícios, mas o primeiro é sobre o perdão dos pecados. Veja, perdão dos pecados, não de alguns, mas de todos os pecados. Perdão de todos. Infelizmente, esse assunto tem ficado esquecido por muito tempo na igreja, mas graças a Deus isso está mudando e vai mudar cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Ouça, meu amado, minha amada, perdão não se conquista. Quando se fala de perdão, esse é recebido pela fé. Você não conquista perdão, você recebe pela fé. Você não conquista, grave isso, perdão não se conquista, você recebe pela fé. 1 João, capítulo 2, versículo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é a propiciação, Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 4, versículo 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou, foi assim que Deus, Ele manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Veja, não em que nós, nunca ninguém conseguiu, né? Nunca ele fez alguma coisa por nós porque alguém amou ele. A mesma coisa com Israel, ele deixa bem claro, eu escolhi vocês, não porque vocês são a nação mais forte, não porque vocês temem mais a mim, não, eu decidi escolher vocês. E assim ele está falando aqui, nisto consiste o amor, nisto consiste Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou Jesus para nos perdoar, nos purificar de todos os nossos pecados. Meu amado, minha amada, ouça, tem provisão de pecados para todos os 7 bilhões e tantas pessoas que temos no mundo. Tem provisão, você não ouviu isso? Tem provisão para toda a humanidade, para todos que vivem nesse mundo, tem provisão de pecados. Tem provisão de perdão, na verdade, tem provisão de perdão para os seus pecados. Pastor, muitos perguntam, mas todos vão ser salvos, pastor? A resposta não tem como se dar. Não tem como se afirmar que toda a humanidade, todos esses que estão aí vão ser salvos. Mas a verdade é que tem perdão disponível para todo esse povo. Essa é a questão. Se todos vão ser salvos, nós não sabemos, mas que tem provisão para que, se fossem todos salvos, tem provisão de perdão. Tem provisão de perdão, amém? Tem provisão de perdão. Veja 2 Coríntios 5, versículo 18 até o versículo 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Consigo quem? O mundo. Não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. E versículo 21 ainda, também acabei esquecendo, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça, estado perfeito de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não, quem? Jesus, aquele que não tinha pecado,
para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. Então o texto é bem claro que o apóstolo Paulo ele está falando aqui que em quem reconciliou o mundo consigo mesmo. Foi o próprio Deus. É o próprio Deus. Então tem provisão de perdão para todos. A questão é que tem mais perdão disponível do que perdão acessados. Ele reconciliou o mundo. A questão é o quê, pastor? Existe mais perdão disponível do que perdão acessados. Disponível, muito mais. Você entende isso? É a mesma coisa que esse palco que assim, só tenho eu agora nesse exato momento. Mas talvez a gente juntando bem aqui em cima, talvez caibam aqui umas 50 pessoas, talvez até um pouco mais. Mas é grande o suficiente para comportar muita gente, não somente uma pessoa. Então, a obra que Cristo fez em nosso lugar, no caso, foi para que todos pudessem ter acesso a essa obra. E ele deixa bem claro, ele reconciliou, ele em Cristo, veja, ele em Cristo reconciliou consigo o mundo. E nós temos uma missão, estamos aqui na terra ainda, talvez você não saiba, pastor, o que eu ainda estou fazendo nessa terra? Ele te salvou para que você seja um embaixador dessas boas novas, seja aquele que vai falar para as pessoas o quê? Que existe perdão para a vida delas. Que existe perdão, então é a nossa responsabilidade pregar o Evangelho, não para o perdão das pessoas, mas deixar claro que para elas já estão perdoadas. Perdoadas em quem? Na obra de Cristo Jesus. Pregar não que elas podem ser, mas pregar que se elas crerem em Jesus, elas já estão perdoadas. Elas já estão perdoadas. E mais, eu não estou perdoado, porque se eu tivesse perdoado, eu amanhã posso deixar de estar. Mas a questão aqui, perdoado não é o que eu estou, mas que eu sou perdoado. Não é estar, mas é ser. Porque hoje você pode estar bem e amanhã não. Então hoje você pode estar perdoado e muitos pensam, não, hoje eu não estou. Então quando se trata de perdão, não é questão de se estar, é questão de ser perdoados. A obra que Cristo fez, Ele nos perdoou. Enquanto eu existir, eu sou perdoado. Enquanto nós existirmos, nós somos perdoados. E mais que perdoados, justificados, redimidos. Isso é algo poderosíssimo. Amém? Então não se esqueça, Davi falando, não se esqueça dos benefícios. Primeiro você é perdoado. Então quando eu sou perdoado em Deus, eu recebi a paz de Deus e eu estou em paz com Deus. Eu já falei em outra situação, quando a pessoa ela é perdoada, quando ela sabe que ela é perdoada, ela teve paz com Deus, porque antes de ter Deus na vida dela existia uma separação, o pecado separava. Agora ela está em paz com Deus e tem a paz de Deus. Então você não precisa orar para Deus me dê paz, não. Você tem que simplesmente manifestar essa paz que já está na sua vida. Amém? E o que vai poder me roubar isso? O caos? Não. A alma, não. A alma pode rejeitar. O cérebro pode se agitar, porque ele não entende aquilo que é espiritual. Ele é carnal. Então, quando eu entendo essa obra na minha vida, por mais que a alma se levante, por mais que a minha mente queira se levantar, por que ela se levanta? Porque é carnal. Aí veja 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios 2, versículo 12 em diante. Paulo falando para nós que somos perdoados. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Não precisa pagar por nada. Das coisas que Deus nos deu gratuitamente, ouça, ele está dizendo, dessas coisas que Deus nos deu gratuitamente, delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do
Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Versículo 14, voltando na linguagem da mensagem, diz: quem não é espiritual, veja, versículo 14, quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus. Não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito, e o Espírito de Deus e o espírito humano em plena comunhão. Veja aqui, meu amado, minha amada, quem não tem o Espírito Santo. Pastor, eu não tenho certeza se eu tenho o Espírito Santo. Se você confessou Cristo como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. Todos que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador têm o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm de quem? Do pastor? Não. Quem não tem o Espírito Santo não aceita o que vem dele. Os dons de Deus, diz o texto, lhe parecem tolice. Não pode receber os dons que vêm dele, não pode receber os seus presentes. Parece tolice para esses serem guardados pelo Senhor. Parece tolice para eles receberem saúde do Senhor, serem prósperos pelo Senhor. Para eles parece tolice resistir o diabo, repreender o vento, dar uma ordem a este vírus. Para eles, para quem, pastor? Para quem não é espiritual. Para quem não é espiritual, para quem não é. E o texto ele deixa bem claro, mas para aquele que é. Você é espiritual, amém? Somos espirituais. Para quem é espiritual, ele aceita e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Para quem é espiritual, ele recebe isso, porque vem do Espírito. Onde os seus pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Para quem é espiritual, o Espírito quem diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Para quem é espiritual, ele recebe as coisas que vêm do Espírito. Quem é espiritual recebe aquilo que vem do Espírito. Então nós sabemos, porque vem do Espírito Santo, que habita em nós e vem dele todas as coisas. Aquele que é nascido de Deus. Todos nós somos nascidos de Deus, nascidos de Deus. Aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não está, porque é nova criação. Não está, porque agora é nova criação. Deus, o Pai, o protege, e porque o Pai o protege, o maligno não o toca. Não o toca, não o toca. Amém? Versículo 19 de 1 João 5. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que nós somos de Deus. Como é que eu sei que eu sou de Deus, pastor? Porque o Espírito Santo que habita em nós testifica. É por isso que eu sei. É por isso que eu sei, porque o Espírito Santo que habita na minha vida testifica disso. Quem é espiritual recebe as coisas que vêm do Espírito. É ele que está dizendo isso aqui no versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio, veja, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimentos. Veja o que o apóstolo João está falando. Sabemos que também o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Meu irmão, minha irmã, ele nos deu, ele te deu entendimentos. Você não precisa ser ignorante, principalmente em relação daquilo que Cristo fez por você. Ele te deu entendimento, ele não vai te dar, ele já te deu. Qual o entendimento para quê, pastor? Para que eu conheça, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Ele te deu entendimento. Pastor, será que eu não corro risco de ser enganado?
por alguma seita, por alguma heresia, por alguma mentira. Se você entender que Cristo ele veio e te deu esse entendimento, jamais você será enganado. Jamais. Veja, Ele nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Você sabe, já foi falado algumas vezes que as pessoas, os especialistas em dinheiro falso, principalmente que trabalham com dólar, né, eles nunca estudam o falso. Eles nunca estudam o falso, eles nunca perdem um tempo na vida deles para estudar o falso, eles só conhecem o verdadeiro. Quando chegou o falso na mão, eles já jogam fora, por quê? Mas pastor, como eles sabem tanto sobre isso? Porque eles conhecem aquilo que é verdadeiro. Chegou o falso, automaticamente é descartado. Então veja, ele nos deu entendimento para que a gente conheça aquele que é o verdadeiro, e você pode ver no versículo aqui, não sei se dá para colocar de volta, mas o verdadeiro está em letra maiúscula ali. Por que está no final da frase em letra maiúscula? Porque ele está falando de uma pessoa. Ele está falando de Jesus Cristo. Então reconheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós vamos ou nós estamos? Nós estamos naquele que é o verdadeiro. Nós estamos, meus irmãos, nós estamos. Creia nisso, está aqui na palavra. Então o Espírito, ele testifica no nosso Espírito que nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você pode glorificar a Deus com isso? Glória a Deus. Então veja, este é o verdadeiro Deus, a vida eterna, porque vem do Espírito Santo, meu irmão. Essas palavras vêm do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, e é por isso que nós sabemos que Ele nos deu entendimento, para que a gente conheça quem é o verdadeiro, e saber que estamos nele, que é o verdadeiro, que não é o mentiroso, amém? Quando o Espírito Santo, Paulo está dizendo, aquele que é espiritual discerne aquilo que é espiritual. Por que ele discerne? Porque vem do Espírito. Vem do Espírito. Você pode anotar aí o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é o Espírito que está dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Preparas um banquete, você já prestou atenção nesse versículo? Preparas um banquete diante dos meus inimigos. Quem que são os nossos inimigos? Coronavírus, chikungunya, câncer, escassez, falta de dinheiro, falta de paz, falta de alegria, dúvida, incredulidade, medo, pânico, tudo isso são inimigos e muito mais. E Deus diz, prepara uma mesa diante deles. Prepara uma mesa, um banquete, não é só a mesa, um banquete diante dos nossos inimigos. É Ele que prepara esse banquete diante deles, para mostrar a grandeza, quem Ele é, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Ele deixa bem claro esse texto, é o Espírito que testifica no nosso espírito. Vem do Espírito essas palavras. No Salmo, ainda versículo 25, tu me serves, em outra versão, tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênção, minha taça transborda de bênção. Ele faz, Ele renova e o meu desânimo desaparece. E sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto viver. O Salmo 91, versículo 2. Posso dizer, traga para a sua vida, para a tua pessoa agora, declare isso para a sua vida, posso dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Pai em quem confio, o meu Pai me livra do laço do caçador e do veneno mortal, Ele me cobre com as suas penas e sob as suas asas eu encontro refúgio, a fidelidade dEle é o meu escudo protetor, eu não temerei o pavor da noite,
noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Eu fiz do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio, nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque a seus anjos ele me dará ordem a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu pisarei o leão e a cobra, pisotarei o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. A minha salvação. Diga isso. É para você, meu irmão, para minha irmã. Diga, traga isso para o presente, para a sua vida. Não, é para mim, é para a minha família, é para o meu casamento, é para os meus filhos, a minha esposa, meu esposo, enfim. Traga isso para a sua vida. Ele vem do Espírito, é o Espírito que está dizendo. E quem é espiritual discerne bem todas as coisas. Discerne bem todas as coisas. Jesus já mostrou, né, Deus... No versículo 16, vida longa eu lhe darei, mostrarei a minha salvação. Ele já mostrou a salvação em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Veja o versículo 15 de 1 Coríntios 2 ainda. Quem é espiritual, meu irmão, diga, eu sou espiritual. Diga, eu sou espiritual. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Discerne todas. É para a minha vida. É Deus falando. É Deus falando, é o Pai que está falando conosco, com seus filhos, é o Pai falando para nós. Então, quem é espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Veja na outra linguagem, né? Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos, que não são espirituais. Então, quem é espiritual discerne bem quantas coisas? Todas. Discerne bem todas as coisas. Todas as coisas, meus irmãos, olha, que eu estou falando só de um benefício. Só de um benefício que Davi ele estava falando aqui assim. Quem é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Todas as coisas inclui perdão pleno de pecados. Perdão pleno está incluído em todas as coisas. Quem é espiritual discerne bem todas as coisas. Discerne bem. Então, pastor, mas quem é espiritual para tanto? Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, quem é nova criação, esse camarada é espiritual. Não é fazendo cursos e cursos e cursos que você vai se tornar mais espiritual. A partir do momento que você nasceu de novo, você se tornou um ser espiritual. Você entendeu isso? Não. Quando você nasceu de novo, você se tornou um ser espiritual. Espiritual. Você se tornou um ser espiritual. Espiritual. Eu ia falar um outro assunto, mas vou deixar para tratar no outro dia. Versículo 16 de 1 Coríntios 2. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Outra versão, existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondido, Cristo sabe, e nós temos o Espírito de Cristo. Nós, quem passou? Nós que somos espirituais. Quando eu criei em Cristo, eu me tornei espiritual. Pastor, eu não sinto, não é por sentimentos, é um fato, é por fé. Não é sentimento, é pela fé. Nós somos espirituais, é a fé numa obra consumada. A alma, ela lembra da última crise, né? Logo é minha responsabilidade dizer, aquieta-te, espera no Senhor. Aquieta-te, espera no Senhor. Infelizmente, essa questão, como eu falei, do perdão, é muito mal compreendida por muitas pessoas. Muitos acham que nós pregando isso vamos incentivar as pessoas a pecarem mais.
Isso nunca foi verdade, isso jamais será verdade. Porque quanto mais nós sabemos quem nós somos em Cristo, menos nós vamos querer falhar. Mais nós queremos fazer algo que vá beneficiar essa obra que já foi feita na nossa vida. A verdade, meu irmão, minha irmã, ouça, a verdade é que quando eu sei que eu sou perdoado, isso dá segurança. Segurança que me aproxima cada vez mais ao trono da graça. Segurança para nos aproximar. Pastor, onde está isso? Hebreus 4, versículo 16. Hebreus 4, 16 diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia aqui é graça, e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando eu sei que eu sou perdoado, eu tenho convicção, coragem, ousadia. Quando eu sei que eu sou perdoado, eu tenho coragem, ousadia, eu tenho segurança para sempre poder estar diante do meu Pai e ter esse relacionamento, pai e de filho. Se eu creio em Jesus, que eu estou perdoado, Deus não está cobrando nada de mim. Não existe mais dívida. Diante de Deus, eu sou reto, eu sou íntegro, eu sou justo, eu sou santo. É dessa forma que Deus, Ele nos vê. Amém? Dessa forma, Ele nos vê e quer que nós nos vemos dessa forma. Não é só importante eu saber que Ele me vê dessa forma, mas Ele quer que eu me veja dessa forma. É para isso que eu preciso entender que o Espírito Santo é quem fala ao meu espírito. Ele deixa bem claro isso. Então, quando eu me enxergo como Deus me enxerga, então eu habilito a vida que Deus enxerga em mim. Muitos não entenderam. Quando eu me enxergar como Deus me enxerga, eu vou habilitar a vida que Deus enxerga em mim. Aí eu habilito. Eu estou habilitando a vida que Ele já me deu. Porque quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muitos dizem, eu tenho uma vida abundância, mas não habilita essa vida em abundância. Por que Ele não habilita essa vida em abundância? Porque Ele não se enxerga como Deus o vê. Ele se vê como pobre, miserável, pecador, e Deus vê Ele puro, santo, justo, íntegro, reto. Então Ele não consegue habilitar aquilo que já está nele. Ele não consegue habilitar enquanto Ele não se enxergar como Deus o vê. Então por isso é importante eu entender, eu crer que aquilo que eu sou, a partir do momento que eu começar a enxergar a vida que Deus vê, ainda que eu não veja, então eu vou ver a vida que Deus, Ele vê. Eu só preciso crer que eu sou perdoado de todos os meus pecados. E pecado é uma semente. Deus, Ele arrancou a semente, não o fruto. Pecado é uma semente. Deus arranca a semente e não o fruto. De modo que tudo que é fruto do pecado não vai prosperar na minha vida. Para encerrar, o que é o fruto do pecado? Tudo que existiu na humanidade depois da queda de Adão. Tudo que veio a existir na humanidade depois da queda, depois que o pecado existiu. Depois que da queda de Adão, a doença começou a existir, ouça, a miséria começou a existir, a escassez, a ausência de paz, de alegria, ganância, egocentrismo, tudo isso e muito mais. Esses frutos só vieram a existir depois do pecado surgir. Depois do pecado surgir, esses frutos começaram a aparecer. Se você vai ler lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam lá no jardim antes do pecado, antes deles desobedecerem, antes deles terem caído, não existia nada desse mal que a gente vive nos nossos dias. Nada. Então, os frutos só vieram a existir depois do pecado surgir. E quando Jesus, João 1,29, quando João Batista diz, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
que tira o pecado do mundo. Esse tirar é arranca. Veja o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que arrancou o pecado, a árvore com as suas raízes. Então, quando eu entendo quem eu sou, eu venço aqueles frutos. Os frutos não têm valor, os frutos não têm como se interpor na minha vida. Os frutos, pastor, tudo que nós vemos desse caos, tudo que você enxerga, um estupro, abortos, assassinatos, homicídios, suicídios, escassez, morte, miséria, tantas essas coisas são o fruto depois da queda. E Jesus, ele veio para arrancar a árvore. Ele veio para arrancar. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que arranca, que arrancou. Então, agora nós vemos esses frutos, e esses frutos, ou seja, esses frutos do pecado não vão prosperar na minha vida. Esses frutos nunca mais vão prosperar na minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso. Se levante, por gentileza. Vamos nos levantar, vamos orar. Não se esqueça desse benefício, meu irmão. Talvez o melhor, ou seja, o maior de todos. O maior de todos. E Davi diz: alma, bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Fale bem do Senhor. Vamos começar essa semana, pastor, mas isso já faz parte da minha vida. Glória a Deus por isso. Talvez para alguns não seja tanto assim, tanta ênfase nisso, mas comece essa semana, comece, independente da situação, da circunstância que você vai enfrentar, mas bendiga o Senhor. E quando vir o desespero, quando vir medo, quando vir pânico, quando vir um pensamento para desistir, diz: alma, aquieta-te. Alma, aquieta-te, bendiga o Senhor, fale bem do Senhor. Ele que cuida de mim, Ele guarda a minha entrada, a minha saída, Ele guarda a minha permanência, Ele guarda no emprego, Ele guarda na rua, Ele guarda a minha casa, Ele me livra do mal, Ele livra da enfermidade, Ele livra do caos, Ele livra da morte, Ele livra, Ele é que cuida de nós. Ah, pastor, não, alma, aquieta-te, fale bem do Senhor, fale bem do Senhor, fale bem do Senhor. Feche os teus olhos, por gentileza, e comece a falar bem do Senhor, falar bem daquilo que Ele tem feito na sua vida, daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem feito, operado na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, enfim. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o mesmo de ontem, o de hoje, o será para sempre. O Senhor é de eternidade a eternidade, e o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, ó Pai. O Senhor fez o melhor, o Senhor deu o melhor que o Senhor tinha, que era Jesus Cristo, o único Filho, unigênito Filho, naquele dia, papai, para morrer no nosso lugar, levar sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, papai, tudo aquilo que nos estava conduzindo ao fogo eterno, à morte eterna, o Senhor foi levado sobre o corpo de Jesus Cristo, e por causa disso nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos amados do Senhor, nós somos amadas do Senhor, nós somos filhos, filhas, filhos, o Senhor veio atrás de cada um de nós, o Senhor fez algo lindo, algo maravilhoso, e por isso estamos aqui, papai, para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, pelo perdão pleno dos nossos pecados, passados, presentes, futuros, ó papai. O Senhor fez uma obra perfeita na nossa vida, e essa obra nos habilita, Senhor, a podermos manifestar a glória do Senhor, manifestar a bondade do Senhor, manifestar vida através de nós, manifestar vida, manifestar paz, alegria, o perdão, Senhor, manifestar, Senhor, Pai, tudo aquilo que Cristo Ele fez na nossa vida. E nós recebemos, ó Pai, essas bênçãos, nós recebemos essa palavra, porque é o Espírito que diz, é o Espírito que confirma no nosso espírito, ó Pai, e nós somos seres
espirituais, papai. Nós somos espirituais, nós somos espirituais, e quem é espiritual discerne bem todas as coisas, Pai. Como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, ó Pai, nós discernimos, ó Pai, que esse mal que está nessa cidade, Pai, não vem da parte do Senhor, e nós discernimos que é nossa função, é nossa autoridade, é o poder que está na nossa vida que vai frear o avanço desse coronavírus, de toda e qualquer peste, de qualquer doença, papai, de qualquer mal que está vindo sobre Blumenau, sobre Santa Catarina, sobre o Brasil. Pai, nós declaramos os leitos da UTI esvaziando, não por pessoas que estão morrendo, mas pessoas que estão lá sendo curadas, recebendo milagre e ficando o leito mínimo, Senhor, a porcentagem mínima ali sendo usada, papai, em o nome de Jesus Cristo, ó papai. Nós mandamos embora dessa cidade todo esse espírito de medo, todo esse espírito de insegurança, todo esse espírito que tem roubado a alegria, a paz, o sossego na vida dos irmãos blumenauenses, desse povo, dessa cidade, dessa região, papai. Em nome de Jesus, nós sabemos, porque o Espírito ele deixa claro em nós discernimos que o Senhor nos deu autoridade, nos deu poder, nos deu autoridade, nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o mal que se levanta, papai. Nós nos posicionamos trazendo à existência saúde, trazendo à existência reconciliação, papai, o perdão para as pessoas, ó Pai, saúde para as pessoas, ó Pai, livramento, ó Pai, livramento, Senhor, Pai, em cada lar nessa cidade, aqueles que nos assistem, papai, aquelas pessoas nos hospitais agora recebendo saúde, ó Pai. Nós vamos ali naquela corrente sanguínea, no sistema respiratório, cardíaco, papai, pulmonar agora, e queimamos, ó Pai, pela fé, esse vírus, ó Pai, anulamos esse vírus nesse corpo agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, seja no ar, seja nos contatos, ó Pai, seja onde ele estiver, ó Pai, nós vamos como igreja, papai, nós somos espirituais, Pai, nós anulamos toda essa obra do inferno, Pai, é obra de morte, é obra de desgraça, é obra de prejuízos, ó Pai, isso não vem do Senhor, e por isso nós nos levantamos contra, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, frustrando toda essa obra do diabo, em nome de Jesus, e declaramos o Senhor sendo exaltado, o Senhor sendo glorificado, ó Papai, o Senhor, as pessoas bendizendo o Senhor, dando glórias ao Senhor, dando graças ao Senhor, porque é um novo dia, é um novo tempo, papai, assim nós cremos, assim nós declaramos, ainda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e nós declaramos, é tempo da alegria, é tempo de alegria, é tempo de alegria, é alegria em cada bairro, alegria em todas as ruas, alegria de norte a sul, de leste a oeste, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e nós declaramos alegria escorrendo, alegria contagiando essa cidade, a alegria em todos os hospitais, alegria nos leitos, alegria nos AGs, alegria nos consultórios, alegria nos postinhos, alegria nas casas, ó papai, porque o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem feito maravilhas, e o Senhor é por nós. Sendo o Senhor por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos protege. Por isso nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, e declaramos a igreja, o corpo avançando, a vontade do Senhor se manifestando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Exalte, exalte o Deus vivo, 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 exalte o Deus vivo. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele reina, ele vive, ele reina, ele reina, ele reina, ele reina, ele reina. Obrigado, Jesus. Permaneçam abençoados. Eu vivo pela fé,
e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, ó Pai. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou. Declare isso, igreja. A glória, a força e o louvor. Levanta tuas mãos, declare isso. E o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Obrigada, Jesus. Declare assim, igreja. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Para sempre, Jesus. Obrigada, Pai.